Em meio ao final caótico de uma guerra amarga, o maior avião do mundo e carregado com órfãos parte em direção a um lugar seguro. Empurrando os manetes agora. Agora, vá. Tínhamos que ficar fora do alcance dos mísseis. Mas minutos depois de terem escapado, Houve uma explosão altíssima, um rápido estrondo. O que foi aquilo? o avião fica fora de controle Continuei cada vez mais rápido e mais rápido. e despenca em direção ao solo. Preparar para aterrissagem de emergência! Mãe, abaixe! E então, houve um silêncio. Mayday, desastres aéreos. Esta é uma história real, baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Operação Baby Lift. Vietnã do Sul, abril de 1975. Depois de mais de 10 anos de combates, os Estados Unidos estão à beira da derrota. O fim da guerra se aproxima rapidamente. O inimigo está avançando sobre a capital. Em 4 de abril, em uma base militar na capital sul-vietnamita de Saigon, uma carga singular está sendo colocada em um enorme Galaxy C-5A. Esse é um dos maiores aviões do mundo. O C-5A é principalmente um avião de carga. Seu compartimento é grande o bastante para carregar tanques e alto o suficiente para a movimentação de ônibus. Acima da área de carga, há um pequeno número de assentos. Hoje, tanto a área de passageiros quanto o compartimento de carga estão sendo usados para um trabalho incomum. Dezenas de órfãos vietnamitas estão sendo colocados no avião para serem levados a um local seguro. Milhares de órfãos precisam ser levados dali de avião antes que os norte-vietnamitas tomem Saigon. Barb Adams trabalha para a embaixada americana. Ela e sua filha Linda também estão fugindo. No dia 4 de abril, minha mãe chegou em casa e me disse que eu tinha 1 hora para fazer minha mala e que iríamos acompanhar os órfãos a serem transportados de avião para os Estados Unidos. Quando minha mãe e eu subimos até o compartimento de tropas, havia assentos tradicionais de avião e todos eles estavam cheios de bebês. O sargento Ray Nediger é o responsável pelo carregamento do enorme compartimento de carga. Veja se está firme, temos pessoas aqui embaixo. Era difícil controlar a situação. Havia tanta gente ali, tanta gente da imprensa, muitas pessoas dos orfanatos, muitos militares que, na verdade, era um caos total. No dia anterior, o presidente americano Gerald Ford anunciara o início dessa desesperada missão de misericórdia, um esforço notável chamado Operação Baby Lift. Eu mandei que o C-5A e outras aeronaves especialmente equipadas para cuidar desses órfãos durante o voo fossem enviadas a Saigon. Espero que esses voos tenham início nas próximas 36 a 48 horas. Arnold Isaacs estava cobrindo o final da guerra para o Baltimore Sun. Tínhamos aviões de transporte indo para Saigon todos os dias, descarregando suprimentos militares e voltando vazios. E então foi decidido que eles poderiam carregar os órfãos naqueles voos de volta. Havia muitas câmeras e muitos repórteres ali fazendo a cobertura do carregamento e da saída do avião.
O comandante Bud Traynor é o encarregado do primeiro voo da operação Baby Lift. Eu recebi uma ligação do posto de comando nos Estados Unidos e eles me perguntaram quantas pessoas você conseguiria tirar de Saigon se recebesse essa ordem. A questão do voo foi decidida na última hora, por isso eles estão atrasados. O avião deveria ter partido às 5 horas e o comandante Traynor quer decolar. Ele dá ordens para que a porta do compartimento de carga seja fechada. Diga a todos que fechem as portas. Fechar porta do compartimento de cargas. Dentre as 145 crianças, as mais novas haviam sido colocadas na seção superior de passageiros do jato. Minha mãe e eu estávamos encarregadas de 3 fileiras de assentos, com talvez 4 assentos por fileira. Portanto, teríamos de cuidar de 12 a 15 bebês durante o voo, alimentando-os, trocando-os, fazendo o que fosse necessário fazer. Abaixo, no compartimento de carga, há 102 crianças mais velhas. Alguns oficiais da embaixada americana também estão na parte de baixo do avião, de olho nos órfãos. O avião de carga está indo para a base da Força Aérea de Clark, nas Filipinas. Será um voo de 2 horas e meia. Dali, os órfãos serão enviados para agências de adoção na América do Norte e Austrália. Tínhamos de decolar de Saigon e fazer uma subida bastante rápida para ficarmos fora do alcance de mísseis. Aviões de carga são alvos fáceis. Eles são lentos e grandes. A possibilidade de um ataque é bastante real. Apenas 5 dias antes, tropas norte-vietnamitas haviam tomado a segunda maior cidade do sul, Da Nang. Forças sul-vietnamitas estão recuando em direção a Saigon. Na capital, a situação é caótica. Milhares de civis sul-vietnamitas estão desesperados para partir. Todos os dias uma província era perdida. Acho que principalmente depois da tomada de Da Nang, a população de Saigon começou a ser tomada por uma espécie de terror paralisante e petrificante. Como está o ar no compartimento de tropas? Está bom. Os bebês ainda estão berrando ou ficaram quietinhos com todo o barulho? A maioria está dormindo, não é? Ah, ainda bem. E então, logo depois da decolagem, à medida que o avião sobe para 23 mil pés... Quando houve a descompressão rápida, o avião se encheu com uma névoa e até que ela se dissipasse, você não conseguia enxergar. Houve uma explosão altíssima, um rápido estrondo. O que foi aquilo? E minha mãe disse, não tenho certeza, e dava para sentir que o avião estava descendo rapidamente. Vários tipos de fragmentos começaram a voar pelo avião. É uma descompressão clássica. Há um enorme buraco em alguma parte da fuselagem do avião. O ar dentro do jato está saindo rapidamente. A 23 mil pés, o oxigênio quase não é suficiente para as pessoas respirarem. Então eu olhei para o copiloto e ele estava colocando a máscara de oxigênio. E eu achei que era melhor eu fazer o mesmo. As máscaras de oxigênio caíram automaticamente. Mas em um voo tão lotado não há máscaras suficientes.
As que estão disponíveis não foram projetadas para chegarem até os bebês. Quando olhei pela janela, eu vi o oceano e eu disse para minha mãe, nós estamos caindo, não estamos? Na parte de trás do compartimento de passageiros, a tenente Marcia Words entra em contato com a tripulação. Dali, ela em geral consegue enxergar o compartimento de carga abaixo dela. Piloto, aqui é o Words. Estou sobre a grade superior do compartimento de tropas. Vejo o Mar da China pela parte de trás do avião. O quê? A porta do compartimento de carga sumiu. E o comandante Traynor me pediu que eu fosse até o compartimento de carga para ver o que estava acontecendo lá embaixo. Quando eu estava descendo, estava com a velocidade máxima, que é o que se deve fazer para chegar a 10 mil pés. Eu estava na velocidade máxima, puxei a coluna e nada aconteceu. Eu continuava cada vez mais e mais rápido. O avião de Traynor está mergulhando em direção ao solo e ele não consegue fazê-lo subir. Na parte de trás do avião, Ray Snedeker desce até o local do cerne do problema. Quando desci, percebi que o compartimento de carga estava um caos. As pessoas estavam assustadas e eu estava rastejando e passando por cima de pessoas que estavam acomodadas no chão como conseguiam. E eu vi aquele buraco enorme na parte de trás do avião. Toda a luz do dia estava ali atrás. Então Snedeker viu que poderia ser um problema ainda mais sério. Havia vazamento de fluido hidráulico. Os cabos de controle estavam dependurados, voando para frente e para trás, e aquilo me pareceu um espaguete. Foi a primeira coisa que me veio à mente. O engenheiro do voo também percebe que o avião está perdendo seu fluido hidráulico rapidamente. Piloto, perdemos o sistema hidráulico número 1. Acabamos de perder o número 2. O fluido hidráulico ajuda a tripulação a movimentar as enormes superfícies de controle do avião, o leme e o profundor na parte de trás e os ailerons e flaps na asa. Há 4 sistemas hidráulicos distintos no avião. Agora, 2 deles estão completamente vazios. À medida que Traynor mergulha para 10 mil pés, a velocidade de seu avião aumenta mais do que deveria e ele não consegue fazê-lo subir. Eu continuava puxando a coluna, achando que conseguiria fazê-lo ir mais devagar. Eu puxava cada vez mais. Não estou conseguindo nada com a coluna. E você? Nada. Estávamos totalmente confusos. O que estava errado? Na barriga do avião, Ray Snedeker relata à cabine o que está vendo. Piloto! Compartimento de carga! Prossiga! Eu disse a ele que uma parte da rampa havia sido perdida. A porta de pressão havia se soltado e linhas hidráulicas e cabos de controle haviam sido cortados. O problema era muito pior do que imaginávamos. Declare emergência. Saigon, aqui é Mach 80218. Estamos declarando emergência. Solicitamos permissão para voltar imediatamente à base. Depois de lutar com seu jato avariado, os esforços de Traynor finalmente parecem dar resultado. O avião havia se nivelado e estávamos dizendo: graças a Deus, estamos finalmente saindo dessa. Tão rapidamente quanto se nivelara, o avião começou a subir novamente. O nariz do jato começou a ir para cima. E aí eu soltei a coluna. E o que aconteceu? Nada. Agora eu continuava indo direto para cima. A menos que Traynor consiga ganhar um pouco de velocidade, seu avião logo irá entrar em stall e despencar para o solo. Ele começou a subir mais e mais, e logo estava praticamente na vertical. No desespero, ele inclina uma das asas, forçando o nariz do avião para baixo. Naquele momento, eu estava em um mergulho direto e, ao que tudo indicava, não tinha nada que pudesse fazer para trazer o nariz do avião para cima. Então, intuitivamente, eu aumentei a potência. E, quando fiz isso, o avião
se ergueu do mergulho e começou a subir novamente. Mas dessa vez, eu parei a 10.000 pés e o nivelei. E percebi que eu tinha aprendido a controlar o avião. Traynor não consegue controlar o ângulo de inclinação do nariz do seu avião como ele geralmente fazia, empurrando e puxando seu manche. Em vez disso, ao diminuir e aumentar a potência de seus motores suavemente, ele parece conseguir manter o avião nivelado. Eu me dei conta de que meu único controle de ângulo de inclinação do nariz era o manete. O avião desce para 10.000 pés. Agora, há oxigênio suficiente para respirar. 100. É seguro tirarmos as máscaras. Descer de pouso e verificação pré-aterrissagem. Fui direto para Saigon e comecei a descer e a me posicionar para uma finalização muito semelhante como se fosse um planador. Não se preocupem. Eles estão cuidando disso lá em cima. Logo estaremos em terra. Eu estava tentando confortar aqueles passageiros. Ao mesmo tempo, eu sabia que tínhamos sérios problemas, pois o avião continuava descendo. O comandante Traynor havia conseguido que seu avião avariado descesse a pouco mais de 4.000 pés. A 11 quilômetros do aeroporto, ao virar seu jato para alinhá-lo com a pista, ele é surpreendido mais uma vez por seu avião. Na virada final para a pista, quando eu inclinei o avião, o nariz caiu e eu não consegui continuar a virar. Tive de alinhar as asas para que eu tivesse sustentação suficiente e o nariz não continuasse a descer. O comandante Traynor teve de parar de virar antes que conseguisse alinhar o avião com a pista. Agora ele estava perdendo altitude rapidamente e suas perspectivas estavam ficando cada vez mais sombrias. Enquanto estávamos trabalhando no compartimento de carga, o encarregado me disse: precisamos subir porque vamos bater no solo. Ao chegar ao topo da escada, eu mudei de ideia e pensei: eu preciso estar no compartimento de carga quando tocarmos a pista para que eu possa ajudar na evacuação lá embaixo. E quando eu tentei sair, o engenheiro de voo me agarrou pelo cotovelo, me jogou em uma poltrona, e no momento em que eu caí na poltrona, pude ouvir o barulho no chão. Um barulho alto que ficava cada vez mais próximo. Prepare-se para uma aterrissagem acidentada. Deitem-se no chão! Prepare-se para aterrissagem de emergência! Mamãe, abaixe! Quando começamos a descer, minha mãe e eu começamos a nos concentrar no que deveríamos fazer para nos preparar para o impacto. Tínhamos um enorme campo aberto à nossa frente. Quando nós estávamos a cerca de 200 pés do solo, eu disse: vamos lá! O avião está se movendo ruidosamente em direção ao solo a quase 500 quilômetros por hora. Eu me abaixei, apanhei meu cinto de segurança e quando eu fechei o cinto, nós tocamos o solo com certa facilidade. E aí voltamos para cima. O oficial na Jump City me dizia: Bud, nós vamos conseguir. Mas eu podia ver, surgindo à minha frente, um rio realmente enorme. Por isso aumentei a potência. Minha mãe estava em um dos lados do corredor e eu estava do outro lado. E ela me disse: venha para cá e sente-se comigo. E mesmo com potência total, naquele momento continuávamos a cair. minha vida passou diante de mim em câmera lenta. O avião estava se partindo onde eu estava sentado. Todos os tipos de coisas começaram a voar pelos ares.
E aquilo continuou como que indefinidamente. Enquanto eu estava ficando de cabeça para baixo, eu lembro de ter dito adeus para minha mulher algumas vezes, porque eu já era. E aí? Houve um silêncio. Quando o avião parou, eu procurei minha mãe e não conseguia mais vê-la em parte alguma. Naquele momento era tudo um tanto surreal e eu nem ao menos sabia o que realmente havia acabado de acontecer. Tudo o que eu sabia é que tínhamos de tirar os bebês dali. Traynor e o restante da tripulação tinham sobrevivido. Quando eu saí pela janela, foi muito fácil perceber que o avião havia se despedaçado completamente. A cauda havia se soltado. O deck de voo se soltara. O compartimento de carga. As asas haviam se separado do compartimento de carga. O compartimento de carga praticamente se desintegrara. Atrás da cabine, as asas do avião, onde ficam os tanques de combustível, estão em chamas. A seção dos passageiros está praticamente intacta e separada do calor abrasador das asas em chamas. A Tenente Works e muitos dos outros que estavam na seção dos passageiros sobrevivem. E então começamos a retirar os bebês. Eu consegui ouvir alguns helicópteros chegando. Naquele momento eu não estava procurando minha mãe porque haviam me garantido que ela estava muito bem. Eu deveria ir para o hospital e simplesmente esperar por ela. E foi então que eu apanhei alguns dos bebês e saí. Um dia, que começara com a promessa de esperança, termina em desastre. Fizemos um esforço conjunto para soltar o flap dentre os destroços que estavam prendendo os 2 membros da tripulação. E os tiramos de lá. É sempre importante terminar o trabalho. E fizemos isso. Só que aí eu fui muito ingênuo quanto ao que imaginei que iria acontecer em seguida. Eu meio que visualizei homens de capacetes prateados isolando o local com uma corda branca e aquele seria um lugar protegido. E foi aí que eu levei um choque. Espera, não há nenhum guarda aqui. Havia sim um soldado vietnamita vasculhando minha mala e usando minha jaqueta de voo. E ele tinha uma AR-15 e eu não. Essa jaqueta é minha. Eu sou o Bud Traynor. Ele viu que o nome gravado na jaqueta era o mesmo da minha roupa de voo. É minha. E percebeu que a jaqueta que ele estava usando era minha. E, portanto, com muita má vontade, ele me devolveu e continuou a mexer na minha mala. E não foi apenas a jaqueta de Traynor. Saqueadores estavam tirando tudo do avião. David Scheiding é engenheiro de estruturas da Força Aérea.
Quando chegamos ao local, ficamos preocupados, pois havia uma enorme quantidade de civis ali, apanhando coisas, o que sem dúvida não nos ajudava no que diz respeito à investigação. Ele faz parte de uma equipe que foi até Saigon tentar descobrir o que causara a queda do avião. Essa investigação foi bastante singular por vários pontos de vista. O primeiro deles, claro, é que havia pessoas tirando peças de nós, mas a segunda é que o país estava em caos, estava se desintegrando. Frank Husking também faz parte da equipe de investigação. O exército do Vietnã do Norte e os Vietcong estavam por toda parte, e nós estávamos ali durante o dia, mas era uma sensação muito desconfortável. Muito desconfortável. Uma das primeiras coisas que queríamos descartar era a sabotagem e uma bomba. Trouxemos cachorros das Filipinas, cães farejadores de bombas. Leve-o de volta para a parte de trás do avião. Com soldados vietnamitas do norte tão próximos, um ataque direto ou sabotagem são teorias óbvias. Inicialmente, todos eles acharam que uma bomba tinha sido colocada no compartimento de carga ou que um míssil tivesse derrubado o avião. Durante a pressa de carregar o avião, bagagens pessoais haviam sido embarcadas sem que fossem totalmente verificadas. Isso aumenta as suspeitas de que uma bomba pudesse ter sido levada a bordo clandestinamente. Os cães não encontram sinais de uma bomba e os investigadores não encontram provas de resíduos explosivos no avião. Ele certamente não havia sido atacado, mas alguma coisa tinha provocado a falha da porta do compartimento de carga. Nós tínhamos de achar as portas, se possível, para termos certeza de que não teríamos problemas com os outros C-5 que levassem a esse tipo de acidente. Logo, os enormes C-5A serão extremamente necessários para tirar os Estados Unidos do Vietnã. Descobrir o que aconteceu com esse avião não poderia ser mais premente. Era sumamente importante na época. Tínhamos cerca de 100 aviões C-5. Havíamos deixado o C-5 em terra até que pudéssemos descobrir, em primeiro lugar, qual era o problema e, em segundo, o que iríamos fazer para impedir que aquilo acontecesse de novo. Ei, pessoal! Ao examinarem os destroços, os investigadores também tentam descobrir por que a tripulação havia tido tanta dificuldade em controlar o avião. Vejam como isso foi arrancado. Os cabos, onde Ray Snedeker vira o vazamento de fluido hidráulico, eram os que controlavam o profundor do avião. Como o profundor controla o ângulo de inclinação do nariz da aeronave, o comandante Traynor não tinha como levar seu avião para cima e para baixo. Compartimento de carga! Declara emergência! Saigon, emergência, emergência, voltando para a base. Quando não há controle do profundor que permite uma inclinação, o próprio avião irá estabelecer uma oscilação para cima e para baixo. A oscilação teve início, o nariz estava indo para baixo, então ganhou velocidade e começou a subir. As propriedades aerodinâmicas de um avião que está caindo irão forçá-lo a seguir um padrão previsível. À medida que a sustentação aumenta, o nariz naturalmente vai para cima. Sem os profundores para neutralizar o movimento, ele irá continuar até que o avião se movimente tão devagar que entre em stall, despencando em direção ao solo. Isso explica o estranho movimento do gigantesco C-5A. Ajustando a potência para seus motores, Traynor conseguiu evitar que o jato subisse e caísse. Os investigadores acreditam que os cabos foram cortados quando a porta do compartimento de carga explodiu. Mas eles ainda não sabem por que houve um problema com a porta. E então nós resolvemos que teríamos de tentar encontrar as portas. Mas as portas estão em algum lugar no fundo do mar da China do Sul. Nosso problema seguinte era tentar descobrir a balística daquelas portas. Nunca ninguém havia pensado em descobrir a balística de 2 portas voando pelos ares caindo de 23 mil pés. Com base na velocidade do vento e da altitude no momento da descompressão, os investigadores ficam sabendo que o avião estava a 46 quilômetros da costa do Vietnã. Quando as portas se soltaram, o avião estava sobrevoando a água.
a cerca de 600 pés por segundo. Portanto, tínhamos de obter uma estimativa bastante boa para que a Marinha soubesse onde procurar. Navios da 7ª Frota dos Estados Unidos entrecruzam o Mar da China do Sul à procura da porta traseira. Durante os primeiros dias, eles não encontram coisa alguma. O Mar da China do Sul havia engolido as provas. No local do acidente, os investigadores estão cada vez mais frustrados. Uma grande parte dos destroços foi roubada por saqueadores. Uma pista importante poderia estar entre o que foi apanhado. Para conseguir essas peças de volta, a Força Aérea se dispõe a comprá-las. A estratégia era distribuir folhetos por toda a cidade de Saigon e regiões vizinhas. Queremos de volta todos os pedaços de material da aeronave e, inclusive, lhes pagaremos se vocês os devolverem para nós. 11 dias após o acidente, folhetos são entregues às autoridades locais e distribuídos por toda a cidade. Finalmente, os investigadores recuperam a câmera que fora usada por uma equipe de filmagem a bordo do avião. Eles esperam que isso possa mostrar exatamente o que aconteceu. Mas o filme dentro da câmera já havia sido retirado. Uma outra peça entre os destroços devolvidos durante o programa de comprar de volta é exatamente o que eles estavam procurando. Estávamos tentando conseguir as caixas pretas, porque era o item que queríamos. Todos os C-5A são equipados com um sistema de computador que grava informações vitais a respeito da operação do avião. O sistema grava ajustes do motor, velocidade do ar, altitude e centenas de outros parâmetros em uma fita magnética. O sistema é chamado MADAR, sigla em inglês para Sistema de Análise e Gravação de Detecção de Mau Funcionamento. O sistema não havia sido encontrado no local do acidente. O MADAR é finalmente devolvido por alguém em busca de recompensa, mas acaba sendo uma decepção. Ele não identificava a razão das portas e das rampas não terem funcionado, mas, na verdade, ele nos fornecia uma sequência de ocorrências de muitas áreas, inclusive altitude e velocidade do ar, e o desempenho da própria aeronave durante aquele período de tempo. Enquanto os investigadores continuam a procurar as causas do acidente, a situação no Vietnã fica pior. 2 dias após o recebimento do MADAR, o presidente do Vietnã do Sul renuncia. Em 23 de abril, tropas norte-vietnamitas, reunindo 100 mil homens, aproximam-se de Saigon. O cerco à cidade está se fechando rapidamente. Enquanto estávamos nos arrozais, conseguíamos ver aldeias e vilarejos se queimando à distância. Eles estavam em chamas. Era possível ouvir as explosões e os morteiros. Enquanto a situação no Vietnã continuava a se desenrolar, a Marinha Americana finalmente conseguiu algum resultado positivo no mar. Em 26 de abril, eles encontram a rampa de carga e parte da porta de pressão do avião de Traynor. Se os investigadores não encontrarem as respostas aqui, eles talvez não as encontrem em parte alguma. O tempo está se esgotando e eles estão ficando sem pistas. Quando a rampa é examinada, os investigadores fazem uma descoberta inquietante. Naquela rampa, 2 dos estribos estavam em excelentes condições, estavam perfeitos. Eles não haviam apresentado defeito. Isso, obviamente, nos mostrou que pelo menos 2 das travas haviam simplesmente se destravado. O C-5A tem 14 travas que mantêm a porta de carga traseira fechada, 7 de cada lado. A porta recuperada do mar mostra aos investigadores que, por alguma razão, 3 das travas destinadas a manterem a porta fechada se destravaram durante o voo, ou nem sequer chegaram a travar. Na verdade, esse voo era como uma bomba relógio. Quando a rampa foi fechada, todas aquelas travas pareciam estar na posição de travamento. Quando o avião levantou o voo, o fusível se acendeu e, à medida que a aeronave subia, o fusível continuava queimando. À medida que o avião alça voo rumo a Saigon,
A pressão fora do jato cai e o ar do lado de dentro fazia uma pressão cada vez maior contra a porta do compartimento de carga. E então, quando o avião passou dos 23 mil pés com 3 fechos destravados, a pressão contra a porta foi demais. Com as 3 travas que não funcionavam, todas em sequência, isso foi carga demais para as outras 4 travas, o que resultou na falha da própria rampa. Mas os investigadores ainda não sabem por que as travas falharam. Antes que eles consigam encontrar a resposta, a situação no Vietnã se deteriora completamente. Saigon está sitiada. Em 27 de abril, os investigadores reúnem todas as provas que conseguiram e vão embora. Ficar ali é simplesmente perigoso demais. Quando deixamos Saigon, éramos os 2 últimos C-141 a deixar a base aérea de Thompson. Naquele momento, eles basicamente estavam perdendo o país e depois daquilo apenas helicópteros poderiam sair. Os investigadores esperam ter todas as pistas de que precisam para resolver o mistério do acidente. Eles sabem que não irão voltar ao Vietnã para procurar mais alguma coisa. 30 de abril de 1975, acaba a guerra no Vietnã. Do telhado da embaixada americana, os últimos americanos que permaneciam no Vietnã são levados de helicóptero para um local seguro. Nos Estados Unidos, os investigadores continuam seu trabalho. Como os C-5 são usados no mundo todo, os investigadores precisam saber por que 3 travas na porta de carga não funcionaram. Voltamos ao Texas para obtermos ajuda na verificação da sequência da falha. Os investigadores descobrem algo provavelmente alarmante a respeito da porta de carga traseira do avião. Na verdade, peças do C-5 haviam sido retiradas do avião para serem aproveitadas em algum outro avião de carga. As travas da porta traseira do C-5A são conectadas uma à outra por uma série de tirantes. Os tirantes podem ser expandidos ou diminuídos para assegurar que as travas estejam completamente fechadas. Foram eles as peças removidas do avião da Operação Baby Lift. Na ocasião, os enormes aviões de carga estavam em constante demanda. A Força Aérea tinha muita falta de peças, e assim eles estabeleceram uma prática padrão de manutenção em que podiam aproveitar peças de aeronaves que não estavam voando. Isso é feito com autorização e funciona bem, desde que a operação seja respeitada e conduzida adequadamente. Os tirantes foram substituídos antes que o avião Baby Lift partisse para Saigon, mas por algum motivo eles não haviam se mantido no lugar. Para tentar descobrir o que aconteceu, os investigadores reconstroem um dos fechos que deveria manter a porta traseira fechada. Nós construímos um modelo daquela rampa com o qual pudéssemos trabalhar. Tivemos de fazer aquilo, pois não conseguimos recuperar todas as peças. Havia peças espalhadas no oceano que nunca conseguimos recuperar. Os investigadores não estão convencidos de que o problema esteja no desenho básico do fecho. Eles suspeitam que antes de o avião ter deixado a Califórnia, os engenheiros que recolocaram os tirantes não seguiram as normas devidas. Ao falarmos dos fechos, as distâncias a que nos referimos são realmente muito pequenas. Poderíamos estar falando de uma diferença de menos de 1 polegada entre um fecho estar travado e destravado. A recolocação foi feita antes de o avião deixar os Estados Unidos. Mostre como se recoloca. Depois que os fechos foram recolocados, eles deveriam ter sido verificados. Aquilo não fora feito. Sem a verificação, ninguém teria percebido que a recolocação fora feita de forma inadequada. Na verdade, eu diria que esse acidente começou na base da Força Aérea Traverse, na Califórnia, quando os 2 tirantes que haviam sido reaproveitados não foram instalados de forma adequada. Fechar as portas do compartimento de carga. Quando a porta foi aberta e fechada em Saigon, houve um aviso de que nem tudo estava perfeito. Tivemos alguma dificuldade em fechar, e por isso tivemos de abrir e fechar umas 3 ou 4 vezes. Parecia algo rotineiro e no calor do momento não pensamos em nada. Mas 12 minutos depois da decolagem, enquanto o avião continuava a subir, os 3 fechos travados incorretamente foram forçados a abrir devido à crescente pressão do ar.
Os fechos remanescentes não conseguiram aguentar a carga extra. A porta do compartimento de carga se abriu violentamente e foi arrancada da fuselagem. Os investigadores encontraram as respostas e, em seu relatório final, eles fizeram recomendações específicas que tornarão o C-5A mais seguro. Como resultado, a Força Aérea projetou um pino que passa através de cada fecho. Se a porta não estiver fechada apropriadamente, os pinos não conseguirão deslizar para seu lugar. Nós basicamente testamos isso considerando todos os problemas possíveis e colocando pinos de aço. Se você conseguir inserir esses pinos de segurança quando o fecho está na posição central, saberá que o sistema está montado adequadamente. Ray Snedeker se aposentou no posto mais alto da Força Aérea. Em certos aspectos, essa missão foi a mais desalentadora, em parte devido ao resultado. Compartimento de carga! Mas também foi reconfortante pelo fato de que demonstramos muita perícia como pilotos e uma grande coragem. E pudemos salvar muitas pessoas. Depois de 28 anos de serviços, Bud Traynor aposentou na Força Aérea como coronel. Acho que todos nós nos criticamos pensando se teria havido algo mais que poderíamos ter feito. Tenho muita sorte por nunca ter achado alguma coisa sobre a qual eu dissesse: eu realmente gostaria de ter feito tal coisa. Tal coisa simplesmente não existiu. Aquele piloto fez um ótimo trabalho. O fato de alguém ter sobrevivido nesse acidente é simplesmente notável. Os que se salvaram têm muita sorte daquela tripulação, em especial, ter estado no comando daquela aeronave. Por eu ser piloto e saber que eles tinham apenas um aileron e 4 motores, eu imaginaria que todos teriam morrido. Em geral, a junta de investigação não recomenda condecorações. Isso não faz parte de seu trabalho. Mas nesse caso, nós recomendamos à Força Aérea que considerasse dar à tripulação uma alta condecoração. Membros sobreviventes da tripulação, inclusive o capitão Bud Traynor e o sargento Ray Snedeker, receberam medalhas da Força Aérea por heroísmo e feito extraordinários. Entre os órfãos que sobreviveram estava Ina, um bebê na época. Ina! Hoje, ela é conhecida como Kelly Jackson Brownlee. 4 de abril de 1975. Esse é certamente um ponto central na minha vida. Quando deixei para trás uma parte de mim no Vietnã. Quando a Operação Baby Lift foi retomada, Kelly, juntamente com centenas de outros órfãos, foram levados de avião para os Estados Unidos. Ela finalmente foi adotada por uma família perto de Seattle, Washington. Houve uma comemoração de aniversário de 25 anos em abril de 2000, reunindo todos os adultos que haviam sido adotados, vindos do Vietnã. E eu acabei conhecendo alguém muito especial e com quem, na verdade, acabei me casando. Chris Brownlee e sua esposa Kelly estavam ambos no voo que saiu do Vietnã em 5 de abril de 1975, um dia após o acidente. No final de abril de 1975, mais de 3.000 órfãos foram retirados do Vietnã durante a Operação Baby Lift.